Estamos com imagens ao vivo de Washington. O presidente americano Donald Trump realiza uma coletiva de imprensa ao lado de Elon Musk, o bilionário que anunciou na quarta-feira que está deixando o cargo no governo americano. Vamos ouvir tudo com tradução simultânea de Denise Bobadilha. Eu acho que há pessoas que trabalham com computadores também, então podem não ser tão boas quanto eles, mas a ideia que eles trouxeram no governo, para o governo federal, ela mudou. E sob a direção do Elon, eles conseguiram detectar fraude, diminuir o desperdício, modernizar sistemas que estavam atrasados. Então a gente está falando de sistemas, de vários sistemas que estão mudando, coisas que não mudavam há muito tempo, como do imposto de renda, que não era computadorizado de uma forma adequada. Ele levava um tempo imenso para fazer coisas. E eu acho que isso tem menos a ver com o Elon, mas enfim, o sistema de tráfego aéreo, ele estava atrás de muitos dos sistemas no mundo. E o governo anterior foi horrível nesse sentido, porque eles gastaram bilhões e bilhões de dólares e no fim eles não conseguiram trabalhar de forma correta. Eles tentaram trazer fiação de cobre, por exemplo. Isso não pode ser feito por bilhões de dólares gastos. E o desperdício foi muito maior. Nós estamos agora fazendo um sistema moderno. O Congresso está trabalhando para aprovarmos isso rapidamente e está sendo trabalhado. E eu acho que quando terminarmos esse sistema, ele será bom por 30 anos. Nós trabalhamos com um sistema que tinha 48 anos e agora estamos com sistemas cada vez mais modernos. Gastaram bilhões de dólares para mudar o sistema, enfim, e acabou não funcionando. Mais de 75 mil burocratas voluntariamente deixaram seus empregos para empregos no setor privado. E outros contratos foram encerrados, muitos contratos foram encerrados. E há muitos contratos que o Elon agora vai tomar conta. Alguns deles, tinham duração de 6 meses, 1 ano, e agora eles vão para o tribunal para tentar. E a gente sabia que haveria bilhões de dólares por causa de fraude e de desperdício. Por exemplo, havia um contrato de $1 milhão para trabalhar com diversidade e igualdade no Departamento de Educação. E isso era uma pequena seção disso. 59 milhões de dólares para pagar quartos de hotel para imigrantes ilegais em Nova York, 59 milhões de dólares para um hotel em Nova York, 45 milhões de dólares para programas de diversidade, igualdade e inclusão em Burma. Alguém sabe alguma coisa de Burma? 42 milhões de dólares para mudança social e comportamental em Uganda, 42 milhões de dólares para melhorar a inclusão social e econômica de imigrantes sedentários. Eu acho que 2 bilhões de dólares para Stacey Abrams e o seu movimento ambiental. E daí aí foram olhar na conta e sobrava só 100 mil dólares na conta. Eu acho que é algo que vai ser investigado em breve. Pensa nisso, 2 bilhões de dólares. O Lee também vai contar isso, 20 bilhões de dólares gastos em outro esquema ambiental. Não são 20 milhões de dólares, 200 mil que já seria muito. Em alguns casos, a gente faz 100 dólares já é muito. E aí ela recebe 2 bilhões de dólares, a Stacey Abrams, antes de eu assumir o governo. 20 milhões de dólares para o programa Sesame Street no Oriente Médio, ninguém sabe nada disso. 8 milhões de dólares para ratos transgêneros, algo para patrocinar ratos transgêneros. E acho que a gente começa a ler essas coisas e tem muitas dessas, então tem muito mais. E nós estamos comprometidos a fazer os cortes do DOGE, do Departamento de Eficiência Governamental, para olharmos para esse desperdício nos próximos meses. Nós vamos agora aprovar a nossa bela e grande lei no Congresso, a nossa lei do orçamento, mas nós também
Nós teremos a confirmação do Congresso nisso. Em alguns casos a gente vai fazer cortes, outra vez a gente vai mudar a maneira de olhar para alguns esquemas para ver como podemos economizar. E o DOGE continua trabalhando, por exemplo, para modernizar o sistema de imposto de renda. Muitas das pessoas do DOGE que trabalhavam com o Elon vão continuar trabalhando conosco. E o Elon não está saindo, né? Ele vai ficar indo e voltando, eu tenho essa sensação. Eu acho que o DOGE é o filhinho dele e ele vai continuar olhando para isso. Eu acho que, sem comparação, ele é uma das pessoas mais importantes na história moderna. Ele construiu empresas de carros inovadores, você olha para empresas antigas, é uma diferença enorme. Tem a empresa mais incrível no setor espacial. Ele tem a maior plataforma de discurso livre na internet. E ele foi muito atacado, foi xingado, enfim, por várias pessoas, mas o nosso país o ama. Ele vem de outro país, de um país que está passando por algumas tribulações, eu diria, mas eu acho que é tudo uma questão da gente honrar os Estados Unidos e os americanos são muito gratos a isso. Eu quero agradecer ao Elon por seu tempo e agradecer a ele como funcionário do governo, como servidor. Dá para imaginar isso? Você ter um funcionário do governo tão especial que vem aqui e nos ajuda a mudar o pensamento das pessoas, de muitas pessoas. Quando a gente fala de cortar 1%, 2%, ele falou, não, a gente pode cortar muito mais do que isso. E a gente vai fazer isso de forma cirúrgica, a gente vai fazer isso de forma contínua, vamos tornar a América grande novamente. Sabe, quando eu estava na Arábia Saudita, descobri que 3 países que são predominantes, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, são incríveis, eles estão... são muito inovadores. E o príncipe da Arábia Saudita disse, e os líderes dizem isso também, todos dizem que os Estados Unidos é o país mais importante agora, o mais quente agora. 6 meses atrás parecia que era um país morto, a gente não queria isso. Se o resultado não fosse o que tínhamos na eleição, a situação agora seria horrorosa, com as fronteiras, transgêneros para todo mundo, homens jogando em esportes femininos. Eu acho que agora nós temos o melhor país do mundo. Eu passei um vídeo um pouquinho antes agora que eu queria mostrar falando da nossa economia, mas ele tinha 2 pessoas, mas tem muita gente falando isso, que o sucesso que a gente conquistou nos últimos 4 meses é inacreditável. Eu quero, então, agradecer ao Elon pela ajuda. Os Estados Unidos agora são o país mais quente do mundo. Não há país mais quente que os Estados Unidos. A gente está indo muito bem. Quando eu deixei, a gente não tinha guerras, não tinha os problemas, a gente derrotou o Estado Islâmico, reconstruiu o sistema militar, não tinha inflação. E aí, quando eu voltei, a gente tinha inflação, guerra para todo lado, a vergonha no Afeganistão, onde a gente deixou bilhões e bilhões de dólares em equipamento militar, dos momentos mais vergonhosos do nosso país. Nós temos a Rússia com a Ucrânia, o ataque em Israel, em outubro, aquele ataque terrível, em 7 de outubro, uma coisa terrível que nunca ninguém tinha visto. E agora nós estamos nos curando de tudo isso. Nós paramos a briga e o conflito entre a Índia e o Paquistão. Aquilo poderia ser um desastre nuclear. E eu quero agradecer aos líderes da Índia e do Paquistão. E agradecer os nossos funcionários também. E a gente pode falar de comércio. A gente não pode negociar com pessoas que estão em guerra ou que estão usando que podem usar armas nucleares. Eles são grandes líderes e eles concordaram, a Índia e o Paquistão, que deveriam parar. E com isso eles pararam.
Porque, no fim das contas, a gente pode brigar mais do que todo mundo. A gente tem a melhor força militar do mundo. Nós temos os melhores líderes do mundo. Nós temos o nosso chefe das Forças Armadas, sabe, o general Raising Cane. Nós acabamos com o Estado Islâmico em 3 semanas. Falaram que ia levar 5 anos, a gente fez em 3 semanas. A gente não quer usar a nossa força militar. A gente quer paz através da força onde podemos. Quero agradecer ao Elon e todas as pessoas que trabalham com ele. Muitos ficarão conosco e vocês podem ver os resultados no futuro, em 1, 2 anos. Os resultados vão continuar aparecendo. Centenas de bilhões de dólares vão continuar sendo acrescentados ao nosso país. Os números finais serão muito interessantes. E o Elon prestou um serviço formidável. Não há ninguém como ele. Ele passou por todo esse sobe e desce do governo, é ruim, porque ele é um patriota incrível. A boa notícia é que 90% do país agradece e gosta dele. Eu queria trazer aqui um presente especial que eu só dou para pessoas muito especiais. Eu já dei para algumas, porque elas são muito especiais. E eu gostaria de oferecer ao Elon como agradecimento do nosso país. Muito obrigado, Elon. Olha, essa chave, isso é incrível, enfim. Eu queria só dizer algumas palavras. Não é o final do DOGE, do Departamento de Eficiência Governamental. No meu tempo no governo, como um funcionário especial, tem de terminar. Eu acho que eu falei que era por pouco tempo, acabei ficando 134 dias. Mas chegou a hora há um limite, né? Chegou a hora de acabar. E a equipe do DOGE ficou mais forte ao longo do tempo. A influência do DOGE vai aumentar ainda mais. Eu acho que, eu não quero ser meio budista dizer isso, mas acho que é o jeito que a vida vai, né? E eu estou confiante que nós veremos $1 trilhão de economia, de redução nesse desperdício. Os cálculos que o DOGE fez em termos de... eles ultrapassam 160 bilhões, então a gente espera que... E a gente vai atingir 200 bilhões em breve. Eu acho que a equipe fez um trabalho fantástico. E eu continuarei visitando aqui, continuarei sendo um amigo e um conselheiro do presidente. Estou ansioso para falar novamente. Essa sala é incrível, não é? Olha, é fabulosa. A maneira como o Salão Oval, o presidente, como ele reformou aqui o Salão Oval. Eu adoro esse ouro no telhado. Ele estava com gesso por cima e ninguém via, né? Eu não sei quem fez o favor de fazer isso. Agora a gente tem esse ouro aqui, todo mundo ama, e é ouro mesmo. O Salão Oval tem essa majestade que ele merece, graças ao presidente. Portanto, eu estou ansioso para continuar sendo um conselheiro ao presidente e apoiar o DOGE, a equipe do DOGE, nessa busca incansável pela economia de $1 trilhão em desperdício e em redução. É isso. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, o senhor falou dessa montanha-russa, dos ataques que o Elon Musk sofreu. Eu acho... Saiu uma reportagem hoje no New York Times que fala... O New York Times é aquela publicação que perdeu um prêmio Pulitzer por ter uma reportagem falsa sobre a Rússia, é isso? Eu acho que o juiz foi contra o New York Times pelas mentiras sobre a questão do Russiagate. E eles tiveram que devolver o prêmio Pulitzer. Se é esse o New York Times, vamos mudar de assunto. Eu tenho uma pergunta para o presidente Trump. Os conselheiros do Biden costumavam trabalhar aqui
E os republicanos no Congresso queriam que eles testemunhassem a respeito do declínio da saúde do presidente Biden. O senhor acha que a ex-primeira-dama Jill Biden também deveria testemunhar a respeito do que ela fez ou não? Olha, eu detesto o conceito disso, porque é a esposa de um homem que passou por uma série de problemas, e eu acho que todo mundo entende. Eu acho que isso ficou muito claro no debate. Eu acho que foi o maior sinal de todos. O país... Tinha muita desonestidade na eleição desde 2020. As pessoas entenderam porque aquela foi uma eleição roubada. E quando avançamos, a gente olha os escândalos que aconteceram depois, porque tinha alguém que estava por trás dele, ajudando o Biden. Eu acho que o Joe Biden, ele permitiu que 21 milhões de pessoas entrassem nesse país, pessoas vindo de gangues criminosas. E quem que assinou todos aqueles decretos presidenciais? Quem que assinou tudo que deixou o nosso país tão atrasado? Nós estamos agora no Salão Oval. Se tivesse um grupo de assessores trabalhando com você que quisessem que o senhor assinasse um decreto presidencial sem o seu conhecimento, como eles poderiam fazer isso? Olha, eu leria o jornal no dia seguinte e diria, eu não assinei, eu não aprovei isso. Eu descobriria como isso teria feito. Eu não assinei isso. Quem assinou isso? Aquelas canetas automáticas, elas são usadas para assinar cartas para as pessoas, porque são 20 mil cartas por semana que a gente assina. Então, se a gente parasse para assinar de verdade cada uma, não daria. E essas canetas automáticas são para isso, essas autopens. Elas não são para fazer proclamações importantes ou corte no imposto ou qualquer coisa que tenha a ver com as fronteiras. Se acontecesse comigo, eu veria, porque no dia seguinte ou até antes, eu leria algo do qual eu não estava ciente. Então, eu quase nunca uso a AutoPen, a caneta automática. Ontem eu assinei 81 proclamações e declarações para pessoas que devem ser assinadas por nós. Quando eu escrevo cartas para dignitários ou presidentes, primeiros ministros estrangeiros, eu assino essas cartas, não uma AutoPen. E eu entendo que quase tudo foi feito aqui com uma caneta automática no governo do Biden. É muito perigoso. Eu acho que qualquer que tenha usado essa caneta, e acho que a gente sabe quem é, eu acho que, na verdade, mais de uma pessoa tenha feito isso.